Jesus, pela vida do pastor Alberto, pela palavra que tu já tem colocado no seu coração. Usa ele, Senhor, com autoridade, intrepidez, Senhor, em nome de Jesus essa manhã, para a glória do teu nome. Recebemos tudo aquilo que tu vai nos falar hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Só para não esquecer, tem a listinha lá para quem faz a escola de servos, tem uma listinha de presentes ali, assinar ali, tá? É importante assinar. E coube a mim agora esse novo módulo, salvação. Então nós temos aí uma jornada de 5 semanas, esse mês de setembro, um domingo a mais. Então, 5 semanas e nós vamos ter essa jornada sobre esse assunto de salvação e vamos nos utilizar também bastante do livro da Carta de Paulo aos Romanos. E eu quero só dizer quais são os assuntos que nós vamos tratar na Carta de Paulo aos Romanos. Então, primeiro, quando a gente fala de salvação, não dá para falar de salvação sem falar o porquê eu preciso de salvação. Nós vamos também estudar o que é salvação, mas a primeira questão importante que nós precisamos estudar é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, 23, que diz assim: todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória de Deus. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar hoje é sobre o pecado. A natureza desse pecado, quando ele começou, é uma coisa que a gente já tem aprendido muito em muitos cultos, mas nós precisamos dar uma fixada nisso, que é importante nós termos consciência de quem nós somos. Enquanto eu não tenho a consciência do que eu sou, enquanto eu não tenho a consciência da minha doença, eu não procuro médico. Então é importante que nós falemos sobre isso. Então, lá em Romanos 3:3, Paulo aborda isso. O segundo assunto é a salvação em si, que Paulo também, lá em Romanos capítulo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vamos falar sobre salvação, porque o tema da carta de Paulo aos Romanos é a justificação, é aquilo que Deus fez. Eita. Então, essa salvação que nos é importante sabermos se nós estamos nela ou não. Fomos salvos ou não? Estamos salvos ou não? Seremos salvos ou não? Então, é um assunto importante que nós vamos abordar também domingo que vem. Depois nós temos um assunto também que Paulo, ele fala lá no capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, qual é o papel da lei na minha vida? Nós temos que cumprir a lei ou não? A salvação é pela lei ou não? Qual é o papel da guarda da lei na salvação do homem? Então, nós vamos falar sobre esse contraste entre lei e graça. Não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, a lei não serve para mais nada? Vai ser o assunto do nosso terceiro encontro, a terceira reunião. Então, é importante porque há muita confusão, muitas dúvidas sobre essa questão, e nós precisamos falar sobre isso. No quarto domingo, nós falaremos o que está escrito lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que diz assim: mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E aí nós precisamos falar sobre isso. Quem é santo aqui? Somos santos? Não somos santos? O que é santificação? A santificação é um fim em si ou ela é uma consequência de alguma coisa? Então nós precisamos falar sobre santidade, que na verdade é a nossa
maneira de viver. Então, nós vamos falar também sobre esse assunto importante na nossa quarta reunião. E como nós temos uma quinta reunião, essa versão da Escola de Servos, nós introduzimos mais um assunto para tratarmos que está ligado a essa salvação, que está lá em Romanos 8,19, que diz assim: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Então nós precisamos falar que onde é que está a nossa esperança? A nossa esperança é nessa terra? E nesse capítulo, nessa parte do capítulo, ele fala que a natureza geme e aguarda que nós sejamos revelados, e essa revelação é a vinda do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso, a nossa esperança. Nós sabemos para onde vamos. Então, é importante que a gente entenda que a salvação ela tem um aspecto futuro. Ela se concretiza na volta do Senhor. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto. E será a nossa última reunião, último domingo de setembro. Tá bom? Então, esse é o nosso tour. Essa é a nossa jornada sobre salvação. Claro que a carta de Paulo aos Romanos, nós tivemos versões da Escola de Servos que a gente falava isso em 3 meses. Nós mudamos um pouco a versão para enxugar, tornar mais enxuto esses assuntos, são muito importantes. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica que tem nas Escrituras. Então, ela é de uma profundidade significativa. Não vamos entrar numa profundidade assim, mas nós precisamos falar de alguns assuntos, e esses só são alguns dos assuntos que Paulo aborda com relação à salvação. Então, eu quero te convidar e te desafiar que nesse mês de setembro é um desafio, mas eu não vou te cobrar o desafio, tá? O desafio é tu que está me ouvindo também. Pelas redes, a ler a carta de Paulo aos Romanos uma vez por semana. Tá? É só um desafio. Se tu conseguir, são poucos capítulos, são 16 capítulos. É uma leitura sequencial, ela tem início, meio e fim. É muito legal ler. Às vezes é um pouco difícil de entender algumas coisas, mas não importa. Leiamos a carta de Paulo aos Romanos. Se puder ler uma vez por semana, será de um bom proveito para aquilo que nós vamos falar, tá bom? Então é um desafio, te desafio a fazer isso. Então dá para tu ler 2 capítulos por dia, né? E vai ficar em 2 dias tu vai escolher para ler 3 capítulos. Então é tranquilo. Então vale a pena ler, tá bom? Não é uma leitura difícil. Então, é um desafio que eu te faço. Mas hoje nós vamos falar sobre pecado, e eu quero falar um pouquinho sobre pecado, né? A gente não consegue esmiuçar esse assunto, mas falar lá em Gênesis. Então, eu te convido a abrir a tua Bíblia ou o teu smartphone. Lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar algumas coisas importantes aqui sobre a questão do pecado. Gênesis, capítulo 2. Eu vou falar algumas coisas e vou citar alguns versículos que nós vamos ler, mas a gente precisa nos voltarmos às origens. Quando nós estamos falando de princípios e fundamentos, nós precisamos voltar onde eles foram estabelecidos, onde eles aconteceram. Então, Gênesis também é uma leitura bastante importante, porque muitos dos princípios que nós vivenciamos e estão impregnados nas Escrituras, eles começam lá em Gênesis. E Gênesis é o princípio de tudo. Gênesis é tudo que como Deus começou a se revelar ao homem. E algumas coisas importantes que nós precisamos falar aqui rapidamente. No versículo, no capítulo 1, 27, fala que 26,
Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. 1:26. Isso é uma coisa importante para nós estabelecermos valores e princípios, até para ti que nos ouve, nos assiste. Nós cremos no criacionismo. Isso não é chover no molhado, é importante que nós fixemos isso. O homem, ele é produto da criação divina. Ele não é produto de uma evolução. Nós cremos na criação de Deus. Então Deus cria todas as coisas e, portanto, Ele cria o homem. E Ele cria o homem de uma forma que o homem possa espelhar quem ele é. Então, nesse início criativo, Deus fala que esse homem seria a imagem e semelhança de Deus. Versículo 27 e 28. Então, o homem espelha quem é Deus. Nós estamos falando lá em Gênesis, nós estamos nos transportando para Gênesis. Lá, a criação original. O homem foi criado do pó da terra. A gente sabe da história também, lá no capítulo 2, versículo 7. É uma historinha que todos nós sabemos que Deus fez o homem do pó da terra. Mas não foi um boneco simplesmente de barro. No capítulo 2, versículo 7, vamos ler esse versículo 2, 7. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Vamos pensar nesse aspecto aqui. Deus forma o homem e ele sopra nas narinas desse boneco um fôlego, ele sopra. Então, há no homem o sopro de Deus. Então, Deus se preocupou em formar esse homem e partiu de algo de Deus para dentro do homem. O que nós podemos deduzir disso? Que o homem, quando foi criado, ele foi criado sem problemas, sem pecado. Porque foi a mão de Deus que formou esse homem. E para que o homem tivesse vida, Deus sopra dentro dele. Então o homem foi criado sem pecado. Quem criou o pecado foi Deus? Não. Deus criou o homem sem pecado. Ok? Então qual era a condição de Adão? Porque depois ele cria Eva. Então quando ele vai criar Eva, ele dá uma anestesia em Adão, bota Adão em coma induzido e tira uma costela e dele faz, então, é o primeiro clone, né, da história, feito por Deus, e cria a mulher da mesma essência, sem pecado. Então, o homem não foi criado para pecar, e não foi criado para errar, e não foi criado com nenhum defeito. Foram criados perfeitos. E dentro dele, o sopro de Deus. E por isso ele se torna alma vivente. Esse homem precisava viver. Então, Deus dá instruções para esse homem viver. Ele começa dizendo assim, né, a gente não leu, eu citei, mas versículo 27 e o 28, ele diz que frutificai, multiplicai-vos, frutificai e dominai a terra. Então, Deus cria o homem para dominar a terra. Mas antes de falar de dominar a terra, ele fala de procriação. O homem cria o homem para se multiplicar. Então, o sexo é algo criado por Deus e é uma coisa boa que Deus cria para o homem. E ele cria aqui
homem e mulher. Ele criou sexo entre homens e mulheres. Tá bom? Então foi assim que Deus cria homem e mulher. E esse homem e mulher, nessa relação sexual, eles procriam, multiplicam a terra. Só dessa forma dá para procriar, certo? Homem e mulher. Diferente disso, é a invenção do homem. E dá o domínio da terra para o homem. Então, Deus não deixou a terra sem orientação. Apesar de ele ter criado um ecossistema perfeito, ele coloca o homem para dominar, para dirigir essa terra. Mas o homem também precisava morar no lugar. Aí ele dá um lugar todo especial que é o Éden. Ele cria um jardim para que o homem possa morar naquele lugar. E ele dá uma alimentação boa para o homem também. Ele diz que o homem devia comer de todo fruto, de toda legumes, frutas que têm semente. Então, a gente vai entender nessas coisas que esses princípios hoje são totalmente violados, né? Então, o homem se alimenta mal, a relação sexual é comprometida, o homem não vive mais bem. Então, os princípios que Deus criou, eles foram sendo deturpados. E a gente vai ver por quê, por causa do pecado. Mas Deus criou o homem para viver bem. Tem uma mulher, se multipliquem, domine sobre tudo isso, os animais vão ser dominados por vocês, vocês vão coordenar tudo, se multipliquem, se alimentem bem, vivam bem. Então é princípio para a nossa vida isso, que nós vivamos bem. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Deus dá uma orientação simples. Olha, vocês podem comer de tudo. Só uma coisa que não pode. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus cria essas árvores, Ele coloca no meio do jardim. E eu vou repetir o que eu sempre repito aqui. Deus, quando Ele dá uma instrução, ela é clara. Deus não cobra nada de nós que não seja claro aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso entendimento. E Deus foi claro com Adão e Eva. Na verdade, o texto narra que essa informação foi dada para Adão. Quando a orientação foi dada para Adão, Eva não havia sido tirada da costela dele ainda. Então, a gente deduz, só uma dedução, que Adão tinha a obrigação de passar a informação para Eva. E fez isso. E a clareza de Deus é muito linda, porque Ele poderia falar assim para Adão e Eva: olha só, ou para Adão, vocês têm uma fruta aí no jardim que vocês não podem comer. Sejam atentos. Olhem bem. Uma delas, se vocês comerem, vocês vão experimentar a morte. Imagina se fosse assim a orientação. Qual seria a vida de Adão e Eva? Um transtorno. Qual é a fruta que eu não posso comer? Será que eu não estou comendo a fruta que era proibida? Será que essa aqui é bonita? Não, se é bonita eu vou comer. Não, essa aqui é uma fruta mais feia. Não vou comer essa aqui. Será que a vida seria tranquila de Adão e Eva? Não. Então, para que não pairasse a dúvida com relação à vontade de Deus para aquele casal,
naquele momento, a história, porque isso é histórico. Então Deus foi claro, olha, eu acredito que Deus até quase que aponta, ó, essa árvore aqui, ó, não pode dessa, tá? De todas pode, menos dessa. Então, a orientação clara para que tenha uma vida boa. Então, é assim para nós. Deus é claro nas suas observações, nos seus mandamentos, nas suas orientações para a nossa vida. Essa era a condição desse casal. Tudo de bom e uma orientação como poucos tiveram nas Escrituras. Da própria boca de Deus, na presença de Deus, e nós vamos ver que Deus estava presente todo dia com eles lá, uma orientação clara. Era a ter uma vida boa. Então, se a gente ouvir, se nós ouvirmos as orientações de Deus, atentarmos para elas e obedecermos, nós vamos ter uma vida boa. Simples assim. Deus cria esse homem e essa mulher. Então, qual foi o propósito de Deus ser criado o homem e a mulher? Não foi um propósito deles serem salvos. O propósito de Deus com a criação do homem é que o homem se relacionasse. Nós temos um Deus que se relaciona com a sua criatura. No capítulo 3, versículo 8, diz assim lá que ao ouvirem a voz de Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam. Então, é um relato, quando entra o pecado, a gente vai já para ele. Mas mostra nesse versículo que Deus passeava pelo jardim todo dia na viração do dia, à tardezinha. Então Deus se relacionava com o homem. Então a primeira coisa, esse relacionamento que Deus nos criou Adão e Eva para se relacionar com Ele. Relacionamento vertical. Então o homem que não se relaciona com Deus, ele está com problema. Porque foi para isso que nós somos criados, para nos relacionarmos com Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele é um Deus que se relaciona. É assim que nós temos que ser também. Relacionais. Primeiro com Deus. Mas não foi só isso. Ele disse, lá no capítulo 2, ele cria, no capítulo 1 também, ele fala de crescer e multiplicar-vos, e no capítulo 2 ele vai falar que deixará o homem pai e mãe, se unirá a mulher e se tornarão uma só carne. Então, o que a gente entende aqui? Que Deus criou o homem também para relacionamento horizontal. Então o homem não foi criado para ficar só. É interessante que quando Deus cria o homem, e a mulher não havia sido criada, ele cria os animais, e os animais tinham que ter nomes, e Adão começa a dar nome para os animais. No versículo 18 do capítulo 2 diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então a solidão não foi feita para o homem. O homem foi feito para se relacionar com alguém. Esse relacionamento é com amigo, irmão, mas com a esposa, com o marido, um relacionamento conjugal. Deus criou o homem para isso. Relacionamento horizontal. Então, essa nossa vida que nós temos de igreja é uma vida de relacionamentos. Na nossa família é uma vida de relacionamentos. Então, é para isso que Deus nos cria. Para que nós tenhamos relacionamentos horizontais e também verticais. É quando perguntaram para Jesus,
Qual é o maior mandamento da lei? Lembra que os fariseus perguntam para ele? E o que ele responde? Ele fala sobre essa questão. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo? Um amor relacional, vertical e horizontal. E ele diz disso, varia toda a lei. Toda a lei se estabelece em cima disso. Então, o que Jesus disse assim? Que toda a lei se estabelece em cima desse amor vertical e horizontal. Porque se de fato o homem amasse a Deus sobre todas as coisas, não precisaria ter o mandamento: não terás para ti imagem de escultura. Por que o mandamento existe? Nós vamos ver isso na terceira reunião nossa. Por que o mandamento existe? Porque nós somos pecadores. Então a lei existe para coibir o erro. Se eu tratasse bem todas as pessoas da minha relação, não teria nenhum mandamento que organizasse isso, porque eu amo tanto o meu próximo, seja lá quem for ele, que não preciso de mandamento para regulamentar o meu relacionamento, porque eu amo como se amasse a mim mesmo. Mas porque eu não amo como a mim mesmo, existe a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E essa é a questão que nós precisamos entender, que nós fomos criados para isso, para nos relacionarmos uns com os outros, em amor, tanto a Deus vertical como ao homem na esfera natural. Ok? Então essa foi a criação do homem. Perfeito. Sem nenhum problema. E com todas as orientações necessárias para aquele momento. Não precisava outras coisas. Era o início da criação. Mas aí tem um problema, né? Aí nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler lá o capítulo 3, versículo 1. Que é aqui que entra o pecado na raça humana. O homem foi criado sem pecado, perfeito, então o homem tinha livre-arbítrio total. Ele poderia dizer não ao pecado. Hoje nós somos escravos do pecado. O homem não era escravo do pecado. Ele podia dizer não quero. Sem nenhum esforço. Hoje nós, para dizermos não quero, é um tremendo esforço. Porque nós somos escravos do pecado. Aquele livre-arbítrio que o homem tinha, total, foi corrompido pelo pecado. Mas ele tinha condições de dizer não. Que triste. Mas foi o que aconteceu. E vamos ler um pouquinho o capítulo 3 para a gente olhar essa cena, esse momento tão crucial para a raça humana e que nos trouxe até os dias de hoje. Ele diz assim, ora, a serpente, aparece um ente aqui, uma serpente. E uma serpente que falava, né? Ah, mas serpente fala? Não sei, falou. Tá, mas a mulher não se assustou? Não. Sei lá. Amiga. Isso aí é isso. Cuidado com essa expressão. Mas estou brincando. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. Ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim. Pai, aqui começou um problema.
ele começa a introduzir uma dúvida em Eva. E é uma dúvida até que infantil. Deus disse que não era para comer nada. Deus não disse isso. Mas ela faz essa pergunta, a serpente pergunta isso para a mulher. Foi assim que Deus disse? Para não comer nada? Ou seja, Deus colocou vocês aí para morrer de fome? Não pode comer nada? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ora, então ela não foi elevada a esse entendimento. Não, esse eu não posso comer. Eu posso comer sim. Mas, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocareis, se fizerdes, morrereis. Então agora ela fala o que ela entendeu, então ela foi enganada por Satanás. Nessa conversa ele foi induzindo ela a entender diferente o que Deus tinha dito, mas ela tinha pleno conhecimento do que era para ser feito. Não, Deus não disse isso. Ele disse que se a gente comer essa fruta, a gente morre. Nós vamos experimentar a morte. E Deus disse para Adão no capítulo 2, Deus não foi pego de surpresa, sabia que isso ia acontecer, não é plano B, nunca tem plano B para Deus, tá bom? Deus sabia. Mas como é que ele sabia e deixou? Depois pergunta para Deus, tá? Mas ele sabia. E ele fala assim para Adão: o dia que dela comerdes, morrendo morrerás. Essa é a expressão no original. Em muitas Bíblias está escrito certamente morrerás. Em algumas, experimentareis a morte. Deus havia dito isso. E ela reproduz isso para a serpente. Não, Deus disse que não pode comer, porque se comer a gente morre. Falou certo, né? O que fala a serpente? A serpente no versículo 4 diz assim para a mulher: fala sério, né? Não é nada disso que Deus disse. Vocês não vão morrer. Não morrereis. Então, quando Adão diz isso, eu vou ler como está escrito lá, disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Tem duas informações aqui. Ele diz assim: pode comer que não morre. Certamente vocês não vão morrer, então come. Versículo 5, na verdade Deus sabe, isso a serpente falando, que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus está privando vocês de um grande conhecimento. Deus não quer que vocês saibam tudo que envolve a natureza. Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, Ele daria pleno conhecimento para vocês. Então ele está privando vocês de ter o conhecimento do que é bom e do que é mal. Porque se vocês tiverem o conhecimento do que é bom ou o que é mal, vocês vão poder discernir entre o bem e o mal. Ele diz para Eva que Adão, que Deus estava mentindo. Que não era assim. E foi muito clara a informação que ele passou para Adão, foi muito clara a informação que Adão passou para Eva, e foi muito clara a informação que Eva passa para a serpente. Não tinha nada de errado, só que ele foi trabalhando, induzindo ela a entender Deus diferente. Aí acontece, versículo 6, então, vendo a mulher que a árvore era boa, a dela comer, agradável aos olhos e desejava a dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também o comeu. A serpente é astuta.
O diabo é astuto. Em Apocalipse, ele diz que essa serpente é o diabo. Mas eu fico perguntando às vezes, o que Eva estava fazendo ali? Por que ela estava rodeando a árvore? E ela não precisava estar ali. Então, ela fala que a árvore, o fruto que estava na árvore, era bonito, era agradável aos olhos. Parecia gostoso. E dava desejo, dava vontade de comer. Ela estava analisando o negócio. Às vezes eu fico pensando que ela até cheirou a fruta. Meu Deus, que bonita. Se ela é agradável ao paladar, e a gente sabe disso, que o paladar nosso, a maior parte do paladar vem pelo olfato. Então, ou ela cheirou a fruta, ou a fruta exalava um cheiro. Ela estava lá do lado. Ela estava rodeando a bendita árvore. Mais para frente, a gente vai ver nas Escrituras que Pedro fala, João também, do pecado a gente foge. Vamos entrar na mente de Eva agora. Aqui que tem. Eu ficar lá do ladinho. Eu me controlo. Eu me garanto, eu não vou comer aquele negócio. Eu sei em quem tenho crido. E foi lá. O que o diabo fez? O diabo não leu a mente dela. Ele não tem poder para isso. Mas ele considerou a atitude dela. Ele viu essa mulher caminhando para a árvore. Qual que é a dedução mais lógica? Ela está vulnerável. Ela está indo lá. É a oportunidade. Então, muitas vezes a gente cai em enganos e erros e em pecados porque nós não discernimos e andamos próximo à tentação. Foi o que ela fez. Ela deu todas as informações que o diabo precisava. Ela come esse fruto. E Paulo fala que a mulher foi enganada. A Timóteo, ele fala isso, né? Que a mulher foi enganada e o homem não. A gente às vezes pensa assim, né? Puxa vida, mas por que Eva fez isso? Ela teve um agente que a seduziu, a enganou. Adão não foi enganado. Adão simplesmente decidiu comer. E fez. Ela deu para ele, ele comeu. A maçã? Não sei. Os desenhos falam que é maçã, né? Por que os desenhos, as pinturas dizem que é maçã? Por quê? Por causa do aspecto bonito, agradável, cheiroso. Não iam colocar lá para representar esse fruto um jatobá. Quem estava no culto do Soma sabe o que é o jatobá. Não é verdade? Vamos colocar uma jaca lá, um negócio feio pra caramba. Mas colocou uma fruta que atraiu. Então, por isso que pintam a maçã.
Não quer dizer que é maçã, mas também podia ser, né? Ah, mas é o clima da região. Ah, sei lá. Aí começa a viajar. Mas é uma coisa que é didático, é pedagógico, mostrar que o pecado nem sempre, ou quase sempre, se apresenta de igual jatobá. Ou uma jaca. Muitas vezes ele se apresenta de uma forma saborosa e gostosa. E quando a gente está rodeando esse saboroso e gostoso, é quando o diabo diz, ó, a oportunidade foi dada. Não deis lugar ao diabo. Né? Pedro diz, a gente tem agora outras instruções que reforçam tudo isso. Mas é importante nós sabermos que ela estava no lugar errado, na hora errada. Ela não devia estar lá. Tá bom? E Deus aparece lá na viração do dia. E aí Deus, ele tem uma essência missionária. Ele é um Deus misericordioso. Ele já sabia todas as coisas. Ele foi lá. Adão, onde é que tu está? Ele não sabia onde Adão estava? Não sabia. Adão que não sabia mais onde estava. Adão se perdeu. Já não sei mais onde estou e quem sou. Eu tive medo, mas... E Deus pergunta, quem foi que te disse? Por que medo? Ele diz, eu tive medo porque estava nu. Ué? Então, quem foi que te disse isso? O que Adão faz? Que também é uma coisa que a gente tem que pensar. Ele deveria ter falado assim, ó, vá Deus, pisei na maçã. Errei. Achei um negócio tão gostoso que comi. Me perdoa. Mas o que ele fala? Deus, é o seguinte. Tu fez todas as coisas boas. O último dia da criação, o sexto dia, Deus disse assim, e viu Deus que era tudo muito bom. Deus, parabéns, tu fez tudo bem. Mas quando tu fez a mulher, meu Deus do céu. Olha o problema que tu me arrumou. Foi ela que me fez isso. Ela me deu. Então, o problema não é meu. O problema é teu, Deus. Porque se tivesse criado uma mulher certa, ela não tinha me dado isso. Quando ele peca, ele perde a relação com Deus. E quando eu perco a relação com Deus, eu começo a ter comprometido o meu relacionamento horizontal, interpessoal. Então, a primeira coisa, quando ele perdeu a condição de se relacionar com Deus por causa do pecado, ele tem um problema com a mulher. Ele culpa a mulher, acusa a mulher. Ela é responsável. Só que ela foi enganada, ele não. Ele deliberadamente pegou. Ela ainda teve alguém soprando inverdades no ouvido dela. Essa mulher aí, ó, faz outra aí que vai dar tudo certo. Não vai dar, não. Vai ser a mesma coisa. Não é? A gente acompanha casais, a gente faz parte do Ministério de Casais. E já está, o tempo já foi. E a gente, quando vai conversar com casais que estão com problema, né? Então, há essa um conceito errado, né? As pessoas pensam assim, Ministério de Casais é só para quando o casal tem problema. Então, não é isso, né? O Ministério de Casais está para fortalecer os nossos relacionamentos, prevenção, ajudar também em dificuldades, em dilemas, e não só quando está com problema, não. Mas normalmente, assim, quando chega um casal para nós, está com um problemão. E a gente sempre faz uma pergunta, a primeira pergunta. Como que está a tua vida com Deus? Pastor, está feio o negócio. Então está aí. O problema não é de relacionamento interpessoal. O problema é relacionamento com Deus.
Comprometer o relacionamento com Deus compromete tudo. Já não perdoo, já não compreendo, já não tenho paciência, já não tenho mais nada. Já não gosto, acho que errei, escolhi mal. Então começa assim. Porque se eu entendo que Deus criou aquela mulher para mim, e que Deus criou o teu marido para ti, é uma obra que Ele achou muito boa. Então, se Ele colocou do teu lado, é isso que tem que ter. Se eu estivesse numa administração de casais, eu ia falar, olha para o teu esposo, olha para a tua esposa, e diz assim, obrigado, Deus, por essa mulher que tu me deu. É essa aí. Obrigado, Senhor, por esse homem que tu me deu. É esse aí. E deu. Não vou falar porque tem muito jovem aqui, não tem todos os casais. Mas é isso daí. Eles perderam e se culparam. Aí quando ele chama a mulher não tinha como, naquele momento, acusar o marido. Porque foi ela que foi enganada. O que ela fez? Por que tu soltou a serpente, Deus? Por que tu fez esse bicho estranho que fala? Ele veio aqui. Foi o diabo. O pecado não está na tentação que o diabo nos promove. O pecado está na reação que nós temos a ele. Mas por que eu fiz isso? Eu errei, porque o meu marido é difícil. Vai lá em casa ver. A minha mulher, pelo amor de Deus. Então, a gente não assume. Então, a tentação tem a ver comigo. O pecado tem a ver comigo, não com quem está do meu lado. O pecado tem a ver com o marido e não com a mulher. O pecado tem a ver com a mulher, não com o marido. E não uma resposta a algo errado do marido, ou uma resposta a algo errado da mulher. Ou uma resposta a algo errado dos pais. Então, por isso que eu sou assim, porque meus pais são assados. Não. Qual a resposta que eu tenho às provocações, às tentações, às injustiças? Qual é a resposta que eu dou? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E a gente faz isso, né? O diabo. Quer dizer que, então, se o diabo se convertesse, acabaria todos os problemas do face da terra? Sim ou não? Não, claro que não. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. O diabo só usa esse conhecimento do que nós somos para provocar e nos induzir a cada vez mais erros. Cada vez mais pecados. Foi o que aconteceu aqui. Problemão do pecado. Aí Deus pune também o diabo e dá uma sentença que ele seria derrotado por alguém, pelo descendente da mulher. Um descendente da mulher. Que esse descendente, Gálatas, Paulo diz que esse descendente é Cristo. Então, a derrota de Satanás está na vinda do Senhor Jesus, que vai destruí-lo definitivamente. E, para a gente encerrar, e vamos à ceia, lá em Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem. Qual foi esse homem? Por Adão. E pelo pecado a morte, ou seja, o homem foi criado sem pecado e para viver para sempre, para viver eternamente. O pecado corrompeu e trouxe a morte. A morte é a degeneração do homem. E é a corrupção sistemática até do físico do homem, por causa do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos
pecaram. Então, por que nós precisamos de Cristo? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos já com essa natureza. Então, eu preciso de Cristo. Nós vamos ver a semana que vem a salvação, como é que ela se processa. Eu preciso de Cristo não porque eu estou errando. Eu preciso de Cristo porque a minha natureza vai me levar para o inferno. Uma natureza pecaminosa. A natureza herdada de Adão. Então nós somos descendências de Adão. E Adão gerou homens pecadores. Ele só teve o primeiro filho depois que o pecado entrou na raça. Os 2 primeiros filhos. Nós precisamos ter essa consciência. De que por mais bonzinhos que nós sejamos, por mais sem pecado que provavelmente eu possa pensar que estou, eu tenho uma natureza. E se essa natureza não foi entregue para Jesus, eu não estou salvo. Então, por que o homem precisa de salvação a partir disso? Porque ele permitiu que o pecado entrasse na raça humana. Amém? Então, tu é pecador. Eu sou dos bravos. Todos nós somos pecadores. Por isso, nós precisamos desse Deus Salvador. Esse Deus que, apesar de saber quem nós somos, apesar de conhecer a nossa essência, Ele vai dizer: ô Alberto, onde é que está? Ô Dudu, onde é que tu está, Dudu? Sabendo de tudo que a gente faz. Nós precisamos desse Deus. Baixa tua cabeça, vamos orar e vamos iniciar a ceia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda.